a questão do aborto. Este artigo foi escrito por Ron Paul, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. A questão do aborto sempre dividiu amargamente populações de vários países. É um triste espetáculo, principalmente quando consideramos que o fato de uma política social ficar a cargo do Estado, principalmente em nível federal, já é uma violação das liberdades individuais de qualquer cidadão. É igualmente triste perceber que um grande número de indivíduos acredita que sua liberdade depende exclusivamente de leis estatais, seja do Supremo Tribunal ou de qualquer outra instância pública. Não há qualquer argumento que justifique haver um, aspas, direito ao aborto patrocinado pelo governo. A federalização da lei do aborto, permitindo-o ou proibindo-o, baseia-se unicamente nas ideias sociais e políticas criadas pelos tribunais estatais. Portanto, o governo federal não tem qualquer autoridade para regular a questão do aborto. Por que ao menos não deixar a cargo das legislaturas estaduais ou municipais decidirem sobre a política social? Certamente as pessoas em ambos os lados do debate sobre o aborto sabem que é muito mais fácil influenciar o governo em níveis estaduais e municipais. A federalização das questões sociais, originalmente propugnadas pela esquerda, mas hoje amplamente adotadas pela direita, simplesmente impede que os estados aprovem leis que reflitam mais de perto as visões de seus cidadãos. Ao aceitarmos a federalização da lei do aborto, bem como a de qualquer outra lei, perdemos a capacidade de aplicar os padrões da comunidade local às questões éticas. Aqueles que defendem uma cultura pró-vida tendem a aceitar que nunca conseguiremos convencer toda uma nação a concordar conosco. Uma cultura pró-vida pode ser constituída apenas de baixo para cima, começando em nível local e dali aumentando seu escopo de influência, de pessoa para pessoa. Há muito temos encarado a batalha como sendo algo puramente político, mas nenhuma vitória política pode mudar uma sociedade já degradada. Nenhuma decisão do Supremo Tribunal, contra ou a favor, pode instituir o respeito pela vida. E nenhum juiz de um Supremo Tribunal pode salvar nossas liberdades se nós mesmos não estivermos dispostos a lutar por elas. Uma postura libertária contra o aborto. Minha posição pró-vida foi fortalecida pela minha própria experiência como obstetra. Creio sem qualquer sombra de dúvida que um feto é uma vida humana merecedora de proteção legal e que o direito à vida é a base de qualquer sociedade moral. A questão do aborto forjou minha crença de que a lei e a moralidade devem se cruzar para proteger os mais vulneráveis entre nós. E se há alguma função para o Estado, esta deveria ser a proteção dos direitos naturais dos indivíduos. Mas será que ter essa postura anti-aborto é inerentemente inconsistente com a filosofia libertária? Muitos libertários parecem acreditar que sim. O aborto, de acordo com eles, é uma moralidade legislativamente forçada e defendida por conservadores pró-Estado que querem impor sua fé e sua moral sobre o resto de uma sociedade avessa a isso. E mais, eles dizem que essa postura é estatista e totalitária, pois invalida o direito da mãe em terminar sua gravidez. Sendo assim, o Estado estará sobrepujando os direitos dos pais e decidindo pela mãe, contra sua vontade, que ela deve sim trazer uma criança ao mundo. Mas seria isso mesmo? Sustento que não, em absoluto. Ao invés de ser uma emancipadora manifestação da liberdade de escolha pessoal contra a intrusão governamental, o direito ao aborto é em si uma medida estatista totalmente consistente com a ideologia esquerdista, que pretende ditar como a sociedade e o governo devem funcionar. Essa postura em nada ajuda a promover a causa da liberdade. Ao contrário, ela faz com que os princípios da liberdade e da responsabilidade pessoal fiquem anos-luz atrasados. A postura pró-vida é muito mais consistente com o ideal libertário do que a postura alternativa acima delineada. Dado que muito material já foi escrito debatendo quando a vida de fato começa, seria tolice gastar tempo sobre o assunto deste espaço. Direi apenas que aqueles que argumentam que um feto em desenvolvimento não é de maneira alguma um ser humano têm muita evidência científica contra eles. Já está bem documentado que há um coração batendo após 18 dias de fertilização e que a formação de ondas cerebrais já ocorre após 1 mês e meio. Tenha em mente também que a maioria dos abortos ocorre bem depois desses desenvolvimentos. Longe de ser apenas uma, aspas, bolha de carne ou um acessório sem vida dentro de uma mulher, os defensores do aborto cada vez mais estão sendo confrontados com a inerente humanidade do feto em desenvolvimento. Tentar determinar um tempo preciso para o início da vida ignora várias evidências científicas que mostram justamente que todos os ingredientes necessários para isso já são apresentados logo no início da gravidez.
A ideia comumente aceita para se decretar o status de vida é aquela que compara o feto a um humano completamente desenvolvido, ou, utilizando o argumento mais extremo dos abortistas, que a vida começa realmente quando o bebê já saiu completamente do corpo da mãe durante o parto. Isso é uma irresponsabilidade. Longe de ser apenas uma bolha de carne ou uma simples forma de vida análoga a uma bactéria ou uma fruta em crescimento, uma abordagem moral e filosófica mais responsável seria ver aquilo que está dentro do útero como sendo aquilo que realmente é, um ser humano em desenvolvimento. Considerando-se tudo isso, a sanção estatal do aborto nada mais é do que uma troca de direitos. Lembre-se que, como foi dito, o aborto é defendido por alguns como um caminho para a libertação e para a responsabilidade pessoal da mãe. O argumento é que nem o Estado nem qualquer outro ser humano, especialmente os homens, tem o direito de dizer à mãe o que fazer com seu próprio corpo. Parece correto, certo? Nem tanto. Tal postura convenientemente ignora o fato de que dentro da mãe jaz uma entidade que é completamente distinta dela. O argumento de que o aborto é legítimo pois a criança depende da mãe para sua sobrevivência não precisa ser limitado ao útero. Ele pode facilmente ser estendido a crianças recém-nascidas e até mesmo a incapacitados e idosos. Portanto, está havendo uma troca de liberdades e direitos. A mãe está ganhando direitos e privilégios especiais, ao mesmo tempo em que a criança está perdendo seus direitos. Um lado está ganhando à custa do outro. Esse arranjo em nada difere das várias outras invenções esquerdistas e estatistas que prejudicam alguns para o benefício de outros. É de se pensar como exatamente esse arranjo é libertário e pró-liberdade. Ao dar às mães o direito aprovado pelo Estado de terminar uma gravidez, está-se ignorando os direitos e interesses das outras partes envolvidas na questão. Primeiro, essa medida anula completamente o poder de decisão do homem na questão, ainda que reconhecidamente a maioria dos homens que engravidam essas mulheres nada mais são do que doadores de esperma, por assim dizer. Mas esse nem sempre é o caso. Segundo, há uma anulação completa da vida da criança em gestação, em meio a evidências cada vez mais conclusivas de que aquilo que está no útero é de fato uma vida. Mas como esse bebê foi concebido em um momento inoportuno, azar o dele. Ele simplesmente não tem direitos. Esse não parece ser um conceito muito libertário. E quanto à liberdade pessoal e à responsabilidade? Mais uma vez, percebe-se que aqueles que defendem o aborto em termos da liberdade pessoal estão vendo apenas um lado da história. Eles não têm qualquer problema em negar o direito à vida e à liberdade da criança que está no útero, baseando-se, veja bem, não em filosofia, ciências biológicas ou na razão moral, mas apenas em argumentos políticos e sociológicos. Já é hora de os defensores da liberdade e da responsabilidade pessoal colocarem mais pressão sobre as pessoas promíscuas e sexualmente irresponsáveis para que elas tomem medidas adequadas para evitar a gravidez. É moral e intelectualmente injusto fazer com que uma criança indesejada carregue o fardo pelas ações irresponsáveis de terceiros. Ao passo que os libertários diriam corretamente que não é função do Estado tentar corrigir o comportamento e atitudes equivocadas dos outros, também não faz sentido que o Estado sancione leis agressivas e contra a vida que irão punir inocentes pelos erros de seus pais. Isso não é nada libertário. Trata-se de uma liberdade seletiva que utiliza a agressão contra crianças indefesas. Isso nos leva à consideração final. O aborto viola o princípio da não agressão. A mãe, ou os pais, normalmente como resultado da própria irresponsabilidade, tomam a decisão unilateral de acabar com uma vida. A criança, obviamente, não tem voz nessa questão. Os pais abortistas e o Estado tomam a decisão pela criança e prematuramente terminam sua vida. De novo, não é uma atitude muito libertária. A questão política. Entretanto, esse embate não deve se dar no campo político. Sabemos que a moralidade é algo que deve ser intrínseca às leis, não importa o que os secularistas digam, mas a moralidade não é intrínseca à política. A política nada mais é do que um mecanismo de se obter poder sobre as vidas das pessoas através do poder estatal. A política é a rejeição da santidade da vida. Assim, é um erro supor que uma cultura pró-vida possa ser implantada por meio da persuasão política ou do poder governamental. O respeito pela vida humana se origina de indivíduos agindo de acordo com sua consciência. A moralidade não é algo que pode ser imposto. Uma consciência pró-vida é estimulada pela religião, pela família e pela ética, não pelo governo. A história já nos ensinou que os governos esmagadoramente violam a santidade da vida humana. Eles nunca a defendem. A ideia de que o Estado todo-poderoso e centralizado deva fornecer soluções monolíticas para os nossos dilemas éticos é completamente descabida e equivocada. As decisões, como foi dito, devem ser tomadas descentralizadamente, em nível local ou, no máximo, estadual.
Entretanto, atualmente estamos sempre procurando uma solução federal para todo e qualquer problema social, ignorando os saudáveis limites que devem ser impostos a um governo federal, solapando assim nossas liberdades. O resultado é um Estado federal que crescentemente vai tomando decisões ao estilo tudo ou nada, alienando grandes segmentos da população. Como libertário, defendo a causa pela vida, não apenas em termos morais e espirituais, mas também filosoficamente, utilizando os princípios da não agressão e da liberdade individual. Um governo que sanciona o aborto, sanciona a agressão. Não à toa, o aborto foi a política de todos os países comunistas, dando direito e privilégios a alguns, as mães, enquanto injuria e tira os direitos de outros, as crianças não nascidas. Essa troca de direitos, bem como a agressão patrocinada pelo Estado, não é algo libertário, como a maioria dos libertários mainstream pressupõe. Trata-se unicamente do modelo padrão estatista que determina como a sociedade e o governo devem funcionar. Tal postura é, em última análise, injusta, imoral e destrutiva. Esse conceito tem muito mais em comum com a filosofia da esquerda intervencionista do que a filosofia da liberdade, e não há nada de libertário nisso. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.